Vai conhecer o trabalho da angiologista e cirurgiã vascular Aline Lamaitá. Bem-vinda! Tá boa, bem-vinda, prazer é nosso, porque hoje você veio apresentar um tratamento para os vasinhos do rosto. Antes, claro, da gente falar do tratamento e entender até o direcionamento e porque é algo que muitas vezes as pessoas tentam uma série de coisas e não conseguem resultado, vamos falar um pouquinho por que as pessoas têm, então, os vasinhos, por que eles aparecem? Tem algum fundo genético, esses vasinhos? Olha, isso não dá pra gente dizer que isso não é, na verdade, uma doença, é uma característica. Tem pessoas, principalmente as pessoas muito claras, é muito comum desde jovens apresentar aqueles vasinhos vermelhinhos aqui em asa de nariz, que é característica da pessoa, não está relacionada a nenhum problema de saúde. Mas existe também os vasos, a tendência é que com o passar do tempo, eu falo que infelizmente o sistema vascular envelhece como tudo. E a veia envelhece dilatando. Então as veias ficam mais flácidas, a gente com o passar dos anos, a pele vai ficando mais fina, a gente perde um pouco a gordura do rosto. Então os vasos na verdade ficam mais aparentes e são vasos que são normais, mas que começam a incomodar em algum momento. Então, por exemplo, crianças que a gente pode observar muito quando são bem branquinhas, pequenas e tal, que tem os vasinhos, vão tendo um crescimento, muitas vezes aquilo às vezes não permanece, mas depois de uma outra fase até adulta, pode ser que volte a ter os vasinhos. Tem aí alguma relação com pele, com tom de pele ou não? Não, nesse sentido. Todo mundo pode ter. Tem a ver quando você tem uma causa, mas, por exemplo, as causas de vasinho, uma das causas que a gente tem relacionadas com doenças é a famosa rosácea, que é uma doença dermatológica. É o que a gente estava falando na maquiagem, né? Você vai ter uma doença que é acompanhada por dermatologista e uma das fases, que é a fase mais comum, que é a fase inicial da doença, ela se manifesta com vasos na face. E isso sim, a gente vai ter que ter uma série de tratamentos mais específicos, porque se você deixar isso evoluir, pode gerar incômodos maiores, apesar de ser questão mais estética. Mas, de qualquer forma, os vasinhos podem vir sem ter um fundo aí de qualquer outro problema associado. Exatamente. E hoje em dia, eu falo, a gente se cuida mais, tem fatores de vida que fazem isso piorar. Por exemplo, pessoas que têm o hábito de tomar muito sol. Piora, né? Piora. Fazer peeling com muita frequência, procedimentos no rosto, com todo o processo que você vai fazer no seu rosto, que vai causar um processo inflamatório, você vai abrir ali a circulação para gerar uma cicatrização e você pode estimular a abertura de vasos. Olha que interessante. Seja qualquer procedimento, toxina botulínica, preenchimento, até limpeza de pele, tudo que agride, que vai inchar ali, que vai fazer uma inflamação, pode piorar o vasinho, então. Exatamente. A gente já tem as fotinhos? A Glaucia está para me dar um sinal que a gente tem algumas, até para a gente conseguir entender que vasinho é esse que a gente está falando. Nesse caso, todos eles aqui, essas três opções e exemplos que a gente tem, são vasinhos associados a algum outro problema ou não? Esse é o clássico, que é o que você está dizendo, que ele tem o vasinho, mas a pessoa não tem outra doença. Olha, normalmente, vaso com essa característica, ele lembra muito a rosácea, porque é aquela distribuição que você tem em testa, nariz, aqui na bochecha, no queixo, e é muito comum você perguntar, esse vasinho tá aí faz tempo, ele fica variando, a pessoa vai fazer exercício, fica vermelha, vai comer comida apimentada, aquilo levanta, e isso é um sugestivo mais que ser associado a uma doença dermatológica do que só uma questão estética. Mas é muito comum você ter só esse tipo de vasinho e só tratar por questão estética e não ser absolutamente nada. Mas, por exemplo, se a pessoa tem os vasinhos associados à rosácea, ela faz um tratamento para rosácea, diminuindo a exposição do sol e utilizando os produtos certos, pode desaparecer. Pode, não só com os tratamentos clínicos, não. A gente precisa fazer algum tipo de procedimento para isso diminuir. O tratamento clínico vai evitar a progressão, o surgimento de novos vasos e estabilizar a doença. Mas você precisa de um procedimento, seja com luz pulsada, com laser, para tirar o vasinho que está ali. Senão, ele não vai embora. Senão, ele não vai embora. Então, vamos mostrar para vocês que tratamento é esse. A gente não conseguiu trazer o equipamento aqui no estúdio, porque é um equipamento grande, né? Então, ficou inviável, realmente não deu, mas a gente vai mostrar para vocês. Vai entrar para vocês o vídeo de como ele age, né? E aí você vai explicando pra gente, olha lá. Na verdade, esse caso ainda é de uma veia, o paciente não tem rosácea, é uma veia mesmo aparente no rosto e que incomoda esteticamente, porque agora ela já tem uma certa idade, começa a ficar mais aparente. Esse equipamento que a gente está vendo que mostra melhor o vaso, é um equipamento de realidade aumentada que vai auxiliar o uso do laser para a gente dar os tiros de laser na veia.
Porque se a gente vai sem esse equipamento, conforme você vai dando os tiros de laser, a veia fecha, você não enxerga mais. Entendi. Esse equipamento ajuda para esse tratamento ficar um pouco mais bem feito, para você conseguir tratar um pouco melhor. Porque ela aparece muito quando vem aí a luz. E pode ser feita no rosto todo? Pode. Nesse caso, você usa outro tipo de ponteira, vai sendo feito num vasinho na região nasal, aqui, que é muito comum, é o mais comum. Na região externa, né? E aí você, na hora, você já viu um efeito, que o vasinho já fecha, a pessoa já sai com o vasinho bom, mas às vezes você precisa repetir o procedimento. Puxa, que interessante. Agora sim, gente, de verdade, a gente gosta de mostrar aí os tratamentos e tudo que tem de mais moderno, mas é claro que precisa ter uma indicação, precisa conversar com o médico, precisa ter, inclusive, o diagnóstico do porquê que apareceu aquele vasinho. E, de fato, o que eu achei super sincero da sua parte dizer, não só com tratamentos estéticos a gente vai conseguir diminuir isso, né? Exatamente. Então, aqui a gente está falando de um laser, mas deu pra ver bem como ele age. Tem contraindicação? Não, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Só é bom não estar muito bronzeada, porque como todo laser pode ter interação com a melanina, então o ideal é que você esteja sem estar bronzeada antes de fazer, mas nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. E não fica vermelho, não deixa marca, porque é um aparelho que age diretamente no vaso. Esse aparelho ele vai passar pela barreira da pele, ele vai ser absorvido pelo pigmento de sangue, vai ferver o sangue e queimar o vasinho. Puxa. Então a gente usa um resfriamento de pele, então a pele fica protegida. Entendi. Então não fica maquinha, não fica crosta, não fica nenhum tipo de machucado, porque ele age lá dentro. Vida normal. Vida normal. Estamos falando de vasinhos e a gente está falando dos vasinhos do rosto. Mas já que conhecemos um aparelho interessante, que é um laser que pode melhorar essa condição, deixei a pergunta. Será que para os vasinhos da perna e outros vasinhos a gente tem resultado com esse aparelho? Muito. Esse é o tratamento... Eu falo que hoje o que eu mais gosto de fazer no consultório é justamente esse equipamento de laser que a gente usa nos vasos da perna. Que legal! É que na perna, como a gente tem o fundo dos vasinhos da perna é um pouco diferente, porque aí sim, é de origem genética, tem varizes associadas. Então, são vasos mais resistentes. Entendi. Então, às vezes, a gente precisa associar a escleroterapia, que é uma técnica que chama CLACS, que a gente faz o laser com outro, depois fazendo a aplicação em cima. Que é aquela da espuma? Não. A técnica que a gente associa o laser com escleroterapia com glicose, esse é o lado bom, que não tem produto, não tem alergia, não tem o que dar problema, mas tem um resultado bem superior que a aplicação normal. Olha que legal. E com menos riscos do que uma espuma, com taxa de mancha, essas coisas, e tem um resultado muito bom. E não é, então, para as varizes, e sim para os vasinhos. Ele trata tanto os vasinhos como microvarizes. Esse é o lado bom da CLACS. Microvarizes também. A gente substitui praticamente 80% das microcirurgias. Dependendo da região onde você está e o calibre do vaso, a gente tira com essa técnica também. Se for um pouquinho maior, aí aí é outro procedimento. Mas se tiver microvarizes, pode ser dessa forma. Pode. E aí não tem que ficar com a perna enfaixadinha, não tem aquele pós. Não. É nada, um procedimento que você faz no consultório e pode ir para academia depois, não tem restrição nenhuma. E assim, até para a gente ter uma ideia, são necessárias várias sessões ou dá para ter um resultado legal uma vez só? Olha, quando a gente vai falar de perna, geralmente tratamento CLACS, a gente costuma dizer que em média 3 sessões para você melhorar mais de 90% do que você tem na perna, não interessa quanto você tem. Tá. No caso do rosto, eu sempre falo para os pacientes, porque no rosto a gente não usa agulha, é só o laser. Então no rosto, em geral eu falo até 5 sessões, mas é muito raro a paciente que vai precisar das 5 sessões, em geral 2, 3, a pessoa já está feliz. E quanto tempo a gente tem que ter aí entre uma e outra? Uns 20, 30 dias, pelo menos, de intervalo entre uma sessão e outra. Pode tomar sol ou o ideal aí é, nesse caso, porque a gente sabe que os vasinhos eles podem piorar com sol, o ideal é se esconder um pouquinho. Pois é, o ideal é se esconder do sol, principalmente se você tem rosácea, tem outras causas aí por trás dos vasinhos do rosto. No caso da perna, fica com aquelas marquinhas da aplicação, então fica aí uma semana mais ou menos sem tomar sol. No rosto, você pode tomar sol no dia seguinte. Olha só. Não tem restrição pelo procedimento, mas mais pela causa, pelo preventivo, sempre, né? Usar um filtro, passar um filtro mais pesado, proteger sempre, né? Não, quanto mais... E agora, gente, parênteses, né? É muito engraçado falando de sol e agora tá vindo com tudo esse verão. Promete, né? Eu tenho investido naquelas visitas cada vez maiores. Meu marido me zoou muito, assim. Eu falo a verdade pra você, ele fala a cara da Mandinha. Ele fala, onde você vai? É uns negócios gigantes que a sombra vem até aqui, assim, entendeu? E ainda com óculos. Quanto mais sombra, melhor. E no final é mais ou menos isso, porque o sol agora que vai entrar do verão é agressivo, É muito agressivo. Muito forte, gente. Ó, nós estamos no inverno ainda, hoje... Tava uma promessa, não sei como tá lá fora, 33 graus, muita coisa, né? Então vamos para perguntinhas do público e a gente retoma. Cláudia, será que a gente consegue achar uma foto do aparelho
Vamos ver se a gente consegue achar uma foto do aparelho, até porque a gente mostrou como ele age, mas é legal para as pessoas até visualizarem. Um beijo pra Ísia, obrigada. Usar BB Cream todo dia faz mal? Qual que é a sua opinião aí do BB Cream, que é aquele que tem protetor solar, maquiagem junto, enfim, tudo num produto só? Na verdade, são boas alternativas. Eu falo assim, para pessoas mais morenas como eu, às vezes, porque o problema do BB Cream é que geralmente o fator de proteção solar que você tem ali é um pouco mais baixo. Tá. Então, para uma paciente um pouco mais morena, como eu, pro dia a dia, na cidade, eu acho que resolve. Agora, uma pessoa mais clara, ou se está numa cidade, mora no Rio de Janeiro, um lugar de muito sol, que você fica muito exposta, o ideal é usar o filtro solar em cima também. Tá. Porque o problema é que o BB Cream falta um pouco em filtro. Um pouquinho ainda, né? Mesmo que tenha uma cobertura legal, parecendo uma maquiagem, o filtro ainda, até para se expor ao sol, ainda é pouco, né? Exatamente. Mais uma perguntinha do público, olha lá. Na tela. Júlia, obrigada. Minha mãe tem 80 anos e agora começaram a aparecer os vasinhos no rosto. Então, eu tinha retomado aí do início se poderia ser algo genético, mas assim, falando em vasinhos, aqui no rosto você disse que é diferente das pernas, mas também pode ser genético? Então, pode ser porque tem pessoas que têm, principalmente as pessoas muito claras, tem aquela característica familiar, que você vê que todo mundo tem aquela característica. Então pode, mas não existe um exame genético, não é uma coisa que você vai diagnosticar. Mas em relação à idade que ela perguntou, é super comum. A gente fala assim, que as pessoas, mesmo as pessoas que não tiveram vasos no rosto a vida inteira, conforme a gente vai ficando mais velha, a probabilidade grande de que os vasos fiquem mais aparentes. Apareçam. É que a verdade que vai mudar é se isso vai te incomodar ou não. Eu tenho pacientes que eu trato todo dia com aquelas veias temporais, fala que são essas veias que a gente tem aqui nessa região, são veias normais. E a vida inteira elas estiveram ali. Só que conforme a gente vai ficando mais velha, elas vão ficando mais aparentes, isso dá uma sensação de envelhecimento. Que nem eu falo que entrega a mão, o pescoço, as veias entregam. Não, e esses vasinhos às vezes estão braço, mãos, em todo lugar, né? Em todo lugar. Agora, a massagem pode ser indicado? Porque como a gente está falando de vasinho, gente, vasinho é circulação, né? Pensando assim. Então, drenagens, massagens na face podem ser indicações também? Ou nesse caso não vai mudar nada? Não vai mudar nada. Nesse caso, acho que não vale a pena. Melhor você usar a massagem para outra área, que você vai ter um aproveitamento melhor, que realmente não vai fazer tanta diferença. Não vai drenar esses vasinhos. Não tem a ver com retenção de líquido. A não ser que você esteja assim, num pós-operatório, que uma das causas de vaso, lembra que eu te falei de processos inflamatórios? Então, às vezes, por exemplo, você fez um lifting de face, você fica com aquela incisão aqui do lado, tem um paciente que às vezes abre vasinho aqui na área de drenagem. Você fez um preenchimento, botou um ácido hialurônico e o lugar onde você colocou, às vezes entupiu um pouquinho a passagem de um vaso, então um vaso que não era aparente dilata e aí ele fica mais aparente depois do procedimento. Entendi. Nesse caso, em pós-operatório, a drenagem talvez vai favorecer para isso dar uma melhorada no inchaço e voltar ao habitual. Se sobrar alguma coisa, laser. Laser. Tá aí. Legal, né? A gente tá buscando a foto do aparelho. Tem mais perguntinha, Glaucia? Perguntinha do público na tela. Um beijo, Marina, obrigada. Minha filha nasceu com vasinhos no nariz. Hoje ela está com 7 anos e parece que está sumindo. Posso fazer algo para sumir de vez? Agora falando do público infantil. Não é recomendado ou eles podem passar por sessões de laser quando for algo que chame realmente atenção? Então, depende muito do caso. É que criança, a gente sempre faz uma avaliação que as crianças, se isso falar desde o nascimento, a gente precisa avaliar se realmente são vasinhos ou se você tem uma condição que são as angiodisplasias, que são os hemangiomas, que são lesões que a gente tem ao nascimento em criança e que a grande maioria, com a graça de Deus, vai evoluir sozinho. Então, às vezes a gente entra com remédio tal para ajudar para isso sumir. Agora, se realmente são só vasinhos simples, depende se a estética está incomodando. Porque é um procedimento que dói um pouquinho. Ah, é doloridinho? É doloridinho. Dá uma fisgadinha. Para um adulto é uma coisa tranquila, menos do que uma depilação a laser, uma coisa mais simples. Mas para uma criança de 7 anos, já é uma coisa mais difícil de administrar. E tem alguma anestesia, não? Tem com frio. A gente, quando vai fazer aquela máquina que a gente vai fazer do lado, joga com vento menos 40, a gente quase congela a pele antes de digitar o tiro. Então, isso minimiza muito a dor. Que interessante, tá aí. Mais perguntinha. E olha como as coisas vão evoluindo, né? Então, além da face, pode ser um tratamento, sim, para os vasinhos da perna. Na tela. Quem escreveu pra gente? Regina, obrigada. Tenho melasma, rosácea e vasinhos. Qual seria o tratamento? Regina, eu também. Bem-vinda ao time. E aí, doutora? Normalmente peles clarinhas e tal. E depois da gestação, não só o melasma, mas esses vasinhos tendem a aumentar. Tendem a aumentar um pouquinho. Mas eu sempre falo com as minhas pacientes, se a queixa tem várias queixas no rosto, eu brinco que a luz pulsada, apesar de não ser um laser,
Eu falo que a luz pulsada é uma coisa que não trata necessariamente nada, mas quebra o galho em tudo. Porque ele estimula um pouco o colágeno, ele melhora um pouco a manchinha, ele trata um pouco o vasinho. Legal. Então eu acho que é um tratamento inicial bom, porque ele vai tratar todas essas patologias que você está falando meio que simultâneas. Por isso que as dermatologistas fazem sessões de luz pulsada. Luz pulsada. Agora, sobrou um melasma, os vasinhos sumiram, sobrou só o melasma, provavelmente a tua dermatologista vai iniciar um outro tratamento mais específico para melasma. Entendi. O melasma, ele é mais chatinho. Ou microagulhamento, ou com um laser específico para mancha. Agora, sobrou o vaso, que a luz pulsada não fui capaz de tirar, aí a gente tem que ir para esse outro equipamento, porque ele é bem específico para vaso. Ele não vai tratar o melasma, mas ele vai tratar o vaso. Entendi. Tá? Mas eu começaria aí, porque você vai ter uma melhora melhor do conjunto. Depois você vai cada coisa especificamente. E olha, para rosácea, deixa eu lembrar, aproveitando, a gente fez uma pauta aqui sobre rosácea, super legal. Eu acho que tinham duas profissionais, tinha a Annelise Taleb, que é cosmetóloga, e uma dermatologista. E a gente ensinou aí também maquiagem para poder dar disfarçado. Então, às vezes você está fazendo o tratamento e você tem ansiedade que aquilo, enfim, ocorra mais rápido, que você consiga um resultado mais rápido e tem o seu tempo para dar o resultado, né? A gente tem que ter paciência. Então, vai lá, joga no YouTube, no canal do Você Bonita do YouTube e assiste essa pauta. Coloca lá melasma, tudo sobre melasma, uma coisa assim. Não, rosácea, desculpa, tudo sobre rosácea. E aí pega essa pauta, você vai ver cada dica legal. Inclusive, a gente ensinou a cor do corretivo que deve ser usada, que esconde. Vai dando aquela, não é? Hoje, as mulheres precisam contar com todas essas coisas, né, doutora? Com certeza. Faz parte. Olha lá, perguntinha do público na tela. Tem que saber, né? Vamos usar o que hoje é possível. Rosângela, obrigada, um beijo. Tem uma pinta vermelha no rosto, dá pra retirar? Quando fala pinta vermelha, aquela pintinha de sangue? Essa aqui minha, ó. Eu brinco que eu tenho até uma aqui, ó, pra mostrar. Mas eu também tenho. Isso chama nevo-rubi. É uma pintinha realmente, mas que é uma malformaçãozinha vascular. É um conglomeradinho ali de sangue. E justamente a gente tira com esse equipamento, sai super bem. Dá pra tirar. E é super simples. Porque é algo que falam que se estoura, coisa e tal, pode dar um trabalho, né? O problema é que às vezes ela é meio alta. Então, se você está em área, assim, embaixo do sutiã, algum lugar que fica roçando, pode sangrar e incomodar. E o problema é que também, isso daí também, o processo de envelhecimento, a gente fala, com o tempo é normal que vão aparecendo outras. Então, se você vai acumulando, vai chegar uma hora que isso vai dar trabalho. Então, é melhor ir tirando de pouquinho sempre. E cresce mesmo, porque a minha era pequenininha, já tá uma bolinha maior. Aí você fala, vai atirar e tal, então vamos saber, né? Tá aí. Mais uma perguntinha do público, a gente vai mostrar o aparelho pra vocês, olha lá. Vanessa, um beijo. É verdade que usar muito ácido no rosto pode aparecer, então, os vasinhos? É verdade. Por isso que é legal um acompanhamento legal, com uma boa dermatologista, que vai saber indicar qual que é o ácido próprio para a tua pele, para você não agredir em excesso. Porque tem pessoas que acham que, nossa, tem que usar sozinho, sai passando que a amiga está usando muita coisa e aí vai aumentar realmente. Se você usar demais, pode piorar os vasos, sim. Olha, gente, então fico alerta, porque, enfim, a gente sabe, já falou aqui várias vezes que o ácido acaba sendo uma muleta, vamos dizer assim, algo muito eficiente para rejuvenescimento também. Mas fica a dica para não aumentar os vasinhos. Na tela, então, o aparelho, a doutora estava explicando pra gente que são várias ponteiras, né? Tem várias marcas que a gente tem várias plataformas, na verdade, que tem essa ponteira no mercado, mas a ponteira específica chama ND YAG, que é uma ponteira que é específica, hoje aqui tem mais específica para tratar esse tipo de lesão. Veias, vasinhos, lesões vasculares de forma geral. Porque ela age exatamente no pontinho. É tipo tirinho, então. É como se fosse um tirinho. Ela tem um comprimento de onda, como, por exemplo, tem aparelhos de lasers específicos para pegar a melanina, para pegar ali o melasma. Ela vai ser absorvida pela hemoglobina, que é a célulazinha que tem ali dentro do sangue. Entendi. E por isso que ela é bem específica para lesões vasculares. Então, tudo que tem sangue a gente consegue tratar com esse tipo de ponteira. Olha, super legal. Vou agradecer as perguntinhas. Doutora, volta para tirar mais dúvidas. Eu vou deixar aqui um telefone de agradecimento, 3171-3261, 3171-3261. Nas redes sociais, você tem? Sim, é doutora Aline Lamaita.vascular no Instagram ou doutora Aline Lamaita no Facebook. No Facebook, doutora Aline Lamaita, então você já encontra todo o trabalho dela, angiologista e cirurgia vascular. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.